você, telespectador do BDL, já sabe, né? Toda quarta-feira eu bato um papo com o doutor Maurício Vitor, ele que entende tudo e mais um pouco do quadro Direito do Consumidor, né? Ele que entende tudo do direito do consumidor e aqui no quadro vai trazer importantes informações. Doutor, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite, participar aqui do Bom Dia Litoral. Hoje, o senhor por compromissos pessoais em Curitiba, mas a conversa não será menos produtiva. E eu quero começar o nosso papo perguntando: que direito o consumidor tem quando contrata a prestação de um serviço? Por exemplo, uma clínica de estética ou até mesmo alguma prestação de serviço para a sua empresa, para a sua residência. Quais os direitos que o consumidor tem? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe e bom dia aos nossos queridos telespectadores. Bom, Pierre, a prestação de serviços ou a compra de produtos tem previsão legal no nosso Código de Defesa do Consumidor. São relações jurídicas estabelecidas entre partes, contratos, que têm aí determinadas vinculações legais. A obrigação do consumidor, evidentemente, ao contratar, é pagar o preço que ficou estipulado. Quem fornece o serviço vai também ter as suas obrigações. É preciso distinguir aquelas obrigações de meio e as obrigações de resultado, né? Você citou, por exemplo, aí a questão de uma possível cirurgia estética. Essa é uma relação própria de obrigação de resultado. Você não vai se submeter a um procedimento estético se não lhe for apresentado qual é o resultado e é aquele resultado que você está vinculado. Então vamos lá. O fornecedor daquele serviço se obriga a entregar o resultado planejado e prometido. Quais são as garantias que o consumidor tem? Bom, ele pagou pelo serviço, ele tem o direito a ter o resultado esperado. Se esse resultado não for alcançado, ele terá a opção de algumas condições para recompor o que ele despendeu com aquele procedimento estético, por exemplo, né? Nesse caso, ele pode reaver a quantia paga, ele pode aceitar uma submissão, uma segunda condição de procedimento para alcançar o resultado, ou aceitar um serviço alternativo de valor equivalente que o compense pelo que pagou. Mas tudo isso nós estamos falando, né, Pierre, no caso de não ter tido o resultado e não ter tido um dano, né? No caso de dano, seja em qualquer espécie de procedimento que for, o consumidor passa a ter o direito de ter uma indenização, tá? Então, nós estamos falando aqui do procedimento de resultado, serviço com compromisso de resultado. Mas há ainda aquela condição de prestação de serviço de meio. Vamos utilizar aí nessa mesma linha, no caso de uma cirurgia de emergência. Você também está fazendo um contrato de prestação de serviço. No entanto, não há como a equipe de atendimento médico lhe garantir o resultado, porque naquele caso você está se submetendo a um procedimento cujo resultado é incerto, né? Você não chegou num estabelecimento com alguma pretensão de modificar algum traço de sua face, de sua expressão. Você chegou com uma emergência médica. Então, são dois casos distintos, né? Se eu contratei uma prestação de serviço para alcançar um resultado, eu tenho direito ao ter o resultado entregue, sob pena de ter que me ser devolvido o recurso que eu investi, ser refeito o procedimento para alcançar o resultado ou me ser compensado com outro serviço. Em caso de dano, aí cabe indenização. Essa é a distinção básica para um e outro tipo de relação de contrato de prestação de serviço, Pierre.
O senhor tocou num assunto muito importante, doutor, principalmente quando a prestação de serviço é de resultado, que diz respeito à aceitação do cliente no que a expectativa do produto, do serviço que foi prestado, né? E aqui, essa aceitação, ela acaba sendo muito pessoal, porque, por exemplo, vamos citar aqui uma situação até que viralizou nos últimos dias nas redes sociais, de uma cliente que foi até uma clínica estética e acabou fazendo aquela sobrancelha, acho que se chama sobrancelha de rena, né? O público aqui pode até me ajudar. Isso, sobrancelha de rena. E aí ela depois não gosta do resultado. Nesse caso, vai muito da aceitação pessoal do cliente para fazer essa avaliação ou também tem a questão do bom senso, doutor? Tem muito sim de bom senso, PR, mas em casos do gênero, vamos orientar o nosso consumidor a fazer o certo. Qualquer procedimento que você vá se submeter, qualquer contrato que você vai fazer, você estabeleça regras escritas e, sempre que possível, ilustrações daquilo que seria o resultado esperado. Por exemplo, nesse caso da sobrancelha, seria necessário você redigir um contrato e colocar nele ali a figura que representa aquilo que você queria alcançar. Então, eu vou fazer uma sobrancelha de rena, vou colocar no contrato que eu estou contratando esse serviço, que o contratado entregará uma sobrancelha de rena nos moldes da figura anexa ou a seguir, de modo que, não havendo identidade entre o que foi contratado e o resultado final, o consumidor possa ter o direito, sim, de reclamar, de ter o seu recurso de volta, de ter o serviço refeito ou até, como eu disse antes, em caso de evidente divergência e dano àquilo que o consumidor pretendia, cabe a indenização. Por isso, o nosso consumidor aqui deve estar sempre atento a este detalhe do contrato e da especificação daquilo que você está contratando. Nesse caso da estética, põe ali a figurinha, ponha uma forma de identificar o que seria o resultado. No caso da contratação de uma prestação de serviço para uma decoração de uma festa, especifique todos os dados que você está contratando, quais são os benefícios que aquele contrato trará. E, de preferência, também exemplos, né? Um caderno com anexo em que demonstre aquilo que moveu o consumidor, ou seja, os serviços já prestados com a identidade visual para que aquilo possa ser, posteriormente à prestação de serviço, aferido, quantificado e, aí sim, verificado quanto à correção da prestação do serviço contratado. É importante para ambas as partes, mas o consumidor deve sempre evitar o tal do contrato de boca. Escreva, ponha o máximo de detalhes. Isso fará com que as duas partes tenham tranquilidade. Se o consumidor, por alguma razão, se arrepender depois, mas o serviço resultou naquilo que foi contratado, o fornecedor também se isenta de responsabilidade. Agora, se o consumidor teve algo prometido que não foi alcançado pelo serviço prestado, ele passa a ter, com essa garantia do contrato escrito e da identidade visual, a condição de fazer valer aquilo que ele tinha contratado. Doutor, nosso tempo já estourou, mas eu preciso fazer uma pergunta, porque, afinal de contas, o lema do Bom Dia Litoral é que o BDL é feito pelo público de casa. E um telespectador mandou uma pergunta, e é pertinente, que diz respeito ao consumo de bebida em um estabelecimento que vende alimentos. Ele cita, por exemplo, que no local só vende a bebida pequena e ele queria uma maior. Não tem a possibilidade de comprar uma bebida maior, só tinha o menor volume. Nesse caso, ele pode comprar essa bebida em outro local e se alimentar nesse estabelecimento ou é proibido, doutor? Aí, novamente, entramos naquela questão do bom senso, Pierre. O Código de Defesa do Consumidor prevê como primeira regra o bom senso. Se eu estou me dirigindo a um local que vende alimentos e bebidas, eu estou sujeito a consumir o alimento e a bebida daquele local. Evidentemente, esse local tem que
apresentar quais são os preços antes de eu consumir, para eu saber se eu posso ou não posso adquirir. Mas há estabelecimentos que vendem só a comida, então você pode sim levar a sua bebida. Há estabelecimentos que vendem shows numa casa noturna, eu posso entrar com a minha bebida. Há estabelecimentos que apresentam filmes, os cinemas, por exemplo, também não podem proibir eu entrar com a minha bebida ou com o meu alimento. Então, é preciso a gente utilizar o bom senso. Eu cheguei num bar e restaurante e não quero consumir a bebida daquele bar e restaurante, sou eu quem está infringindo a norma do consumidor. Agora, se eu entrei num determinado estabelecimento que vende alimentos e eles têm como serviço acessório bebida, pela qual eles cobram mais do que o mercado normalmente cobraria. Então, eu tenho o direito de levar a minha bebida a um preço justo que eu comprei em outro local. É preciso averiguar a questão de fato, tá? Mas, em princípio, a venda casada se aplica quando você não está num local em que venda aquele tipo de produto. Então, eu tenho um local para comer e a bebida é um acessório. Nesse caso, o estabelecimento não pode me obrigar a consumir o outro produto porque eu estou me alimentando naquele local. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral, participação virtual, mas não menos importante, e com um cenário belíssimo. Inclusive, a gente já bateu um papo sobre isso, né? Os livros, os discos, até a Millennium Falcon ali, ou seja, a decoração por aí está em dia. Parabéns pela decoração. Doutor, muito obrigado, um abraço, até mais. Obrigado, Pierre, obrigado a toda a nossa equipe, obrigado aos nossos telespectadores. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.